Então, vamos lá, a gente se encontra Masechet Avodah Zarah, Daf Lamed Dalet Amud Bet, lá embaixo nos dois pontinhos. Amaraviu da Sharabi Ishmael, conta Gemara, foi dito na Mishnah, foi contado na Mishnah, que quando proibiram leites de Ovdei Kohavim, Rabi Ishmael começou a perguntar para Rabi Yoshua qual o motivo, até que Rabi Yoshua desconversou. Certo? A gente vai falar disso mais para frente, porque ele desconversou, etc. Mas agora a Gemara volta para um dos pontos da Mishnah. Amarava devoi amarava mekadesh beperesh shor niskal mekudeshet beperesh glei avodat kohavim ina mekudeshet. Alguém que decidiu mekadesh a mulher com peresh, não é exatamente as fezes do animal, quando fazem shritá no animal, encontram dentro do intestino dele coisas que ele comeu. Isso já aqui já não é comida, certo? Já foi feito aqui um processo de digestão. De qualquer jeito, fala que se for de um choraniskal é um boi que matou alguém. Um boi que matou alguém, ele é morto, ele é niskal, esse boi ele é morto, e é assur teaná, certo? Os donos do boi não podem pegar a carne e vender para um goi, algo do tipo. Esse boi é proibido de ter aná. Mas o que se encontra no intestino do boi não tem proibição de ter aná. Então vem lá falar, se alguém quiser deixa a mulher com o que se encontra no intestino do Shora Niskal, ela está mekudeshet. Agora não importa porque a mulher vai querer Leit Kadesh, não vai querer Leit Kadesh. O nosso ponto não é entender a história porque alguém faz uma coisa dessas. O nosso ponto é entender a Halakha, entender o Din. O Din é que o que se encontra no intestino do boi não fica assur be'anah igual todo o resto do boi, ou seja, o que está no intestino ele é algo à parte do boi, não fica proibido de ter disso proveito. Então, mesmo que a carne do choraniskal, o couro do choraniskal é proibido de ter proveito, ele tem que ser enterrado, a parte que está no intestino é permitido. Agora, mas se for um animal de idolatria, aí o animal inteiro está proibido, inclusive a parte do intestino. E vai ter uma svará, e vai ter uma kra. Fala Gemara que tem dois motivos de por que tem diferença. Eu posso aprender a diferença por svará, por lógica, ou eu posso entender a diferença por psukim. E vai ter uma svará, tem uma diferença lógica de por que o choraniskal, a parte do intestino dele é permitida, e a parte o egel de Avodah Zarah, o animal de Avodah Zarah, o intestino dele é proibido. Gabei aglei avodat kohavim nichalei benafrei. Aval gabei shoraniskal lo nichalei benafrei. O que está no intestino deixa o animal um pouquinho mais gordo, certo? Faz com que o animal esteja maior. Então, na Avodah Zarah, um cara que traz um animal de idolatria para algum deus ou algo do tipo, ele quer o boi mais gordo, mais inchado. Então, o que está no intestino dele, que deixa o boi mais gordo, é bom, faz parte da idolatria, que ele quer isso, porque o boi parece maior. Então, quando ele é proibido por questões de idolatria, é proibido junto com ele o que está dentro do animal. Agora, no choraniskal, o boi que matou alguém, ele vai ser morto por ter matado alguém, que ele é proibido de ter proveito dele. A priori, não me faz diferença se o boi tem comida no intestino ou não tem comida no intestino. O boi ele chifra, então os chifres, as pernas, o peso dele, tudo bem, mas o que está no intestino não tem diferença nenhuma. Então, isso aqui não é proibido junto com o boi. E vai ter macra, ou eu posso aprender isso de psukim. Ktivacha loidabek beyadecha meuma, ktivata sakol isakel ashor, velo yachel besaro besaro asura pirsho muteret. Ou eu posso aprender a diferença entre o boi de choraniskal e o boi de idolatria, porque o boi de choraniskal que está no intestino dele é permitido, o boi de idolatria que está dentro do intestino dele é proibido. A diferença é do pasuk. Com relação ao pasuk de Avodah Zarah, está escrito Lo idabek beyadecha meuma minacherim. Você não pode nada encostar na sua mão, nada que pertence à idolatria é permitido ter proveito disso. Ou seja, a idolatria proíbe o negócio inteiro. Então, quando proíbe o boi, proíbe todas as partes do boi, inclusive a parte que está no intestino. Porque o pasuk falou idabek beyadecha meuma, nada, não encosta em absolutamente nada. Isso inclui tudo, todo boi. Mas com relação ao choraniskal, está escrito no pasuk, sakol e sakel ashor, o boi que matou alguém, ele tem que ser apedrejado, velo yachel besaroi, está escrito no pasuk que eu não posso comer da carne desse boi, certo? Parece que é somente a carne proibida, besaroi asura pirsha muteret, a carne do boi é proibida, mas o que está lá no intestino está liberado.
Amarava travai o tanani. Falarava, olha, os dois dinim, o din de que o que está no intestino do Shora Niskal, que é um animal que é proibido de ter na, mas o que está no intestino dele está liberado, eu aprendo isso da Mishnah, eu posso tirar isso da Mishnah, e o din que o que está no intestino do boi de Avodazara, que isso daqui é proibido, também dá para sair da Mishnah. Da onde? Na nossa Mishnah, o que que aparece? Na nossa Mishnah, quando o Rabbi Shmuel perguntou por que o queijo de Ovdei Kochavim é proibido, no primeiro momento o Rabbi Yoshua falou o seguinte, falou o queijo de Ovdei Kochavim é proibido, porque onde eles produzem o queijo, eles colocam o queijo no intestino, na keivá, no intestino, no estômago, intestino do animal que é nevelá, e as enzimas que tem lá fazem o leite virar queijo. Por isso é proibido, certo? Assim Rabi Yoshua falou no primeiro momento. E Rabi Ishmael não gostou da resposta de Rabi Yoshua. Rabi Yoshua falou que o queijo dos bois é proibido porque eles fazem ele no animal nevelá, no intestino do animal que é nevelá. Rabi Yoshua não gostou da resposta, falou, olha, o intestino de um animal de olá, Corban olá, é mais hamur, é mais grave a proibição de ter proveito dele do que ter proveito da nevelá, certo? É mais hamur do que nevelá, e mesmo assim é permitido fazer queijo no intestino de um animal de olá. Ou seja, você vê mesmo que as enzimas, o que tiver dentro do intestino de um animal de olá, não vai proibir o queijo. Não vai proibir o leite que foi colocado lá. Então a gente vê que o intestino de algo que é assur beisur aná, certo? Olá, Corban olá, ele é proibido de ter aná dele. Eu posso ter aná do intestino e produzir dentro disso leite, produzir dentro disso queijo. Então a gente vê que algo que é proibido de ter dele aná, o intestino está permitido. Então Shoraniskal. Michal, virando muda, mas Amud Aleph, Michal de Isur Yaná, Sharu Parshayu. A gente vê que coisas são Asurim, Beisur Yaná, que tem proibição de ter aná deles, como o intestino de como o Corban Olá, o que está no intestino está liberado. Por isso, se eu fizer um queijo no intestino de um Corban Olá, está liberado. O Mideke Amano, Lei Mipnei Shimamedi Motab Kivata Glei Avodat Kochavim. Ele fala, Gmara, olha, mas se a gente seguir na continuação, o que a Gmara fala na continuação? Na continuação, Rabi Yoshua tenta responder que não, o problema do queijo de Ovdei Kohavim é porque produzem ele no intestino de um animal de idolatria, sim? E aí Rabi Yoshua perguntou a Rabi Yoshua se o motivo que o queijo de Avodah Zará, o queijo de um goi, desculpa, o queijo de um goi é proibido porque produzem ele no intestino de animal de Avodat Kohavim, então esse queijo deveria ser proibido be'aná. E ele foi proibido só de comer, não foi proibido de ter aná. Eu posso comprar do goi e vender para um outro goi. Daqui a gente vê que a Avodat Kohavim seria proibido mesmo o intestino dele. O intestino também seria proibido. Por isso a Bishmé perguntou dessa forma. Sim, então a gente vê que realmente o intestino de um animal de Isurianá, como Shoraniskal e Corban Olá, que é proibido ter proveito, o intestino está permitido, e de Avodah Zará o intestino está proibido. Pergunta Gmará, fala o seguinte, olha, quando o Rabi Yoshua falou que o motivo do queijo de Ovdei Kochavim ser proibido é porque eles produzem ele em animais de Avodah Zará, Rabi Ishmael perguntou, então deveria ser proibido de ter aná, ter proveito disso, igual a Avodah Zará é proibido de ter aná, o queijo deveria ser proibido de ter aná e não só de comer, certo? Assim perguntou Rabi Ishmael, e Rabi Yoshua mudou de assunto. Perguntou, por que Rabi Yoshua não respondeu? Poderia ter dito o seguinte, poderia ter dito, olha, realmente a Avodah Zará é proibido de ter aná, proveito dela, mas o queijo produzido no intestino da idolatria, ele não tem a Avodah Zará visível aqui, não é o próprio animal que foi feito de Avodah Zará, são as enzimas, alguma coisa lá que transformou o queijo em leite. Não é algo visível, já que não é visível, a proibição é mais leve, por isso em vez de ser proibido de ter aná, foi proibido só de ter proveito, de comer, desculpa, por isso em vez de ser proibido de ter proveito, foi proibido somente comer. Assim a gente encontra com relação a murias. Murias é um tipo, é o óleo que sai do peixe, produzido do peixe. E Rabanan proibiram isso porque às vezes misturavam vinho de Ain Neser e proibiram só comer, não proibiram ter aná.
Por quê? Porque mesmo que tenha vinho misturado, o vinho não está visível. Na hora que o vinho de Ainessa, que por si só é proibido de ter dele aná, de ter proveito, ele está misturado, ele não está visível, a proibição diminui, é proibido só comer. Então, igual o moriás, que talvez tenha vinho de Ainesser misturado, é proibido só de comer, mas não de ter proveito, porque a proibição não é visível. Então, o queijo produzido no intestino de Avodat Kohavim, a proibição dele é só de comer e não de ter proveito. Então, porque Rabi Ishmael não falou, porque Rabi Yoshua não falou isso para Rabi Ishmael? Responde Agmará, Amre, Yacha, Kivan de Ukma e Kamu, Kim Chashivlei, que mandeita leisura benei. Fala, aqui é diferente. Aqui, o intestino do animal de idolatria, de Avodat Zará, é o que transforma o queijo, o leite em queijo, certo? Mesmo que ele não é visível, ele é o que fez a transformação, ele é o que produziu o queijo. Então a importância dele é maior, então mesmo que ele não seja visível, ele tem que ter a mesma proibição da idolatria. Então se o motivo que o queijo de Ovdei Kohavim é proibido porque ele é feito no animal de idolatria, o queijo deveria ser proibido de Aná. E não é. Então, volta a pergunta de Rabi Ishmael para Rabi Yoshua, por que esse queijo é proibido de ser comido? No primeiro momento, como a gente vai ver logo na Gemara, no primeiro momento o Rabi Yoshua desconversou, depois a gente vai ver o motivo de por que ele desconversou e porque realmente é proibido. Só fazer uma pausa um minutinho. Certo, seguindo em frente, esse óleo da varajeira apareceu na Mishnah, que quando o Rabi Yoshua estava perguntando por que o queijo de Ovdei Kohavim, de idólatras, foi proibido, Rabi Yoshua deu uma resposta, a resposta caiu, deu outra, a resposta caiu, e aí quando o Rabi Ishmael continuou perguntando, Rabi Yoshua mudou de assunto e perguntou para ele, me diz uma coisa, como você lê o Pasuk, que tovim dodecha miyain ou que tovim dodaich miyain? Perguntou se ele lê no masculino ou no feminino. Certo? Já vamos ver por que ele mudou de assunto e qual é o real motivo de por que o queijo de Ovdei Kohavim foi proibido. Mas antes a Gemara trata desse pasuk. Mai kitovim dodei hamiyain, o que significa esse pasuk? Que até Ravdim Amar, quando Ravdim veio de ser para Babel, ele falou o seguinte: Amar Knesset Israel Lifnei Kadosh Baruch Hu. Esse passuco está escrito que Tovim Dodecha Miyain vem dizer o seguinte: falou que nessa terceira perante a Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, Arevim Alai Divrei Dodecha Yoter Mi'inah Shel Torah. Que nessa terceira falou para Kadosh Baruch Hu, a gente gosta mais de Divrei Dodecha, das palavras dos seus queridos, ou seja, dos Chachamim, das mitzvot de Rabanan, do que Inashel Torah, do que as mitzvot de Oraita, certo? As mitzvot de Rabanan, as palavras que Hazal trouxeram para a gente, que eles se esforçaram e chegaram lá e chegaram nessas conclusões, elas são mais valiosas, mais queridas para a gente do que a Torá que foi entregue de cima para baixo. Mas na Aikra de Kashailei, por que Rabi Yoshua, quando foi desconversar, falou justamente desse passuco? O que ele quis passar? O que ele quis, irmãos, dar de dica aqui para Rabi Ishmael? Amar Rabi Shimon ben Pazi, vai ter Rabi Shimon ben Rami, Mereisha de Kra, que é Amar Leif. Olha, o que ele quis passar de dica para Rabi Ishmael, parar de perguntar, é o que está escrito no começo do passuco. No começo do passuco está escrito, Yashkeini Meneshikot Piu. Certo? Neshikot são beijos. O que significa isso? Amarlei, Ishmael aqui, falou Rabi Yoshua para Rabi Ishmael, olha, faz o seguinte, Hashok siftotecha zo bezo ve'alti ba'el le'ashiv. Olha, encosta no beijo, você fecha a boca, certo? Vai mandar beijo, faz assim, você fecha os lábios. Então, falou Rabi Yoshua para Rabi Ishmael, olha, encosta os seus lábios um no outro e para de perguntar, certo? Não é mais para perguntar. Mas qual o motivo realmente? Por que Rabi Yoshua não quis falar para Rabi Ishmael o motivo pelo qual proibiram o queijo de Ovdei Kohavim? Amarula veitem Rabi Shmuel barava, Gzerah Hadashah e vem mefakpekimba. Olha, era uma Gzerah Hadashah, era um decreto novo. Isso, que o queijo de Ovdei Kohavim é proibido, era um decreto novo, e não queria que as pessoas começassem a discutir, duvidar, se perguntar e etc. Certo? Como vai aparecer um pouquinho melhor logo na continuação. Então não se dava o motivo. Mas Zerata, qual é a Zerá nova? Amar Rav Shimon ben Pazi, Amar Rav Shimon ben Levi, Mishum Nikur. O primeiro motivo que a Gemara traz aqui, pelo qual o queijo de Ovdei Kohavim é proibido, é porque Ovdei Kohavim não tomam cuidado com cobra, certo? Deixar descoberto, e pode ser que veio uma cobra e tomou um pouco do leite, deixou o veneno no leite, e aí quando produziram um queijo desse leite, tem veneno de cobra misturado. Pergunta, fala, mas se esse é o motivo, explica.
Por que Rabi Yoshua não falou para Rabi Ishmael, olha, o motivo que o queijo de cobra é proibido, porque eles deixam o leite descoberto. Pode ser que uma cobra pegou do leite, tomou do leite, deixou o veneno, e tem veneno misturado. Então fala. Fala que de Ula. Fala, não, aqui o motivo que ele não quis responder é por causa do motivo de Ula. De Amarula, que Gazrei Gzerata Bemarava, quando fazia uma Gzerá em Eretz Israel, Lomegalo Tama a três Arar Rechata. Só davam um motivo, só explicavam por que ela foi proibida depois de 12 meses. Dilma Ikainin Shedelos Vira, Leu Beate Lezezuleba. Porque na hora que Ramim definiu um decreto, se eles dessem um motivo, então ia aparecer um outro com dúvidas, com pergunta, ia falar, não, aqui não vale o motivo, deveria ser permitido, iam começar a duvidar dos motivos da Gzerá e iam acabar desprezando e enfraquecendo a Gzerá. Então, no primeiro ano, não se falava qual o motivo. Depois de um ano em que a Gzerá já se tornou hábito, certo? Já foi absorvida no povo, aí dava um motivo, mas aí já é, mesmo que alguém discorde dos motivos, do significado de fazer a Gzerá ou não fazer a Gzerá, ela já virou parte do dia a dia e não tem risco dela ser perdida. Megadef barabirmia, ela meata e vexatistar, e achantistar, e pergunta barabirmia, se você falou que o motivo que o queijo é proibido é por causa do veneno da cobra, então queijo seco, que está completamente seco, ou um queijo que não envelhece, deveria ser permitido. Yavesh mutar in manichole yavesh, yashan mutar in manichole yashen, porque Rabi Hanina falou que o veneno da cobra ele impede o queijo, o leite de secar completamente, e ele impede o queijo de envelhecer. Então, se a gente vê um que está envelhecido ou seco, deveria ser permitido, porque isso é sinal de que não tem veneno de cobra misturado. Amar Rabi Hanina, lefi sheyev shala belot tzurchei chalav. Falou Rabi Hanina, não, pode ser que realmente tem um pouco de veneno misturado, e o veneno não é uma quantidade grande a ponto de não deixar todo o queijo secar ou envelhecer. A grande parte do queijo envelhece e seca, mas dentro do queijo seco, às vezes tem umas bolhas de líquido dentro dele misturado, que é o queijo, que é o leite que não virou queijo. Então, pode ser que mesmo que ele secou e envelheceu, ainda tem um pouco de veneno misturado, então essa explicação também é válida. O Shmuel Amar, Shmuel fala que não, o motivo é outra. Fala Shmuel, o motivo que o queijo de Ovdei Kohavim é proibido é porque eles produzem esse queijo não no intestino do animal, o intestino do animal de nevelá é permitido, porque o intestino do animal de nevelá ele não é parte da nevelá, ele não é proibido com a própria nevelá, ele é algo à parte. Então é permitido, mas o problema é que às vezes eles fazem o queijo no couro do animal, e o couro do animal é proibido, certo? O couro do animal é proibido, então o queijo é proibido. Se fosse no intestino do animal, estaria liberado, porque mesmo o intestino de um animal de nevelá não tem din de nevelá, ele não é parte do animal, então está permitido. Mas aqui que eles fazem isso no couro, aí é proibido. A priori, a gente entende que o quê? Akivagufashari. A gente entende de Shmuel que o couro é proibido, mas o intestino por si só seria permitido, certo? A gente vai tentar entender aqui Shmuel. O motivo de por que o queijo foi proibido é o motivo que Shmuel falou, porque produzem ele no couro. Só que a Gemara pergunta agora, meio que entre parênteses, parece de Shmuel que o couro é proibido, mas o intestino de nevelá é permitido. Será que realmente Shmuel fala isso? Minha Shmuel achi, ve'atnan, está escrito na Mishnah, keivata oved kochavim veshel nevelá, reizo asura. Está escrito na Mishnah o seguinte, keivata oved kochavim, o intestino de um animal de idolatria, de uma nevelá, ele está proibido. E pergunta, peraí, o intestino de animal de idolatria é nevelá também, certo? Os goim não fazem shkita como se deve. Um animal que pertence a um oved kohavim, pertence a um idólatra qualquer, mesmo que ele não tenha feito disso idolatria, é proibido por ser nevelá, porque ele não fez shkita. Então, porque na Mishnah foi dito separado que o animal do oved kohavim e o animal de nevelá. A priori, todo animal de oved kohavim morto é nevelá, porque não foi feito nele shkita. Todo animal que morreu sem ter feito nele shkita, ele morreu de outra maneira, ou porque ele morreu de velhice, ou porque mataram ele de uma maneira incorreta, é chamado de nevelá. Ve'amar Shmuel explicou o seguinte, não, Hada Katane, a Mishnah falou uma coisa só, não duas, Keivat shchitat oved kochavim nevelá asura.
a keivá de um animal morto por Oved Kohavim, através de shritá, certo? Não a shritá judaica, qualquer outro tipo de shritá, ou mesmo que ele tentou fazer a shritá judaica, ele não conhece as halachot, esse animal, ele é considerado nevelá, sim? E parece daqui de Shmuel que a keivá é proibida. Shmuel falou, como Shmuel explicou a Mishnah, que keivat shritat oved kochavim nevelá asura, que a keivá de um animal morto por um oved kochavim é considerado nevelá, e a própria keivá, o próprio intestino está proibido. E em cima Shmuel falou que o couro é proibido, parece que o couro é proibido, mas o intestino é permitido. E aqui Shmuel falou que mesmo o intestino é proibido. Responde a caixa, não é contradição. Kan kodem chazara, kan lachar chazara, o Mishnah lo zaza mimkomá. Fala Gumaná o seguinte, essa Mishnah que proibiu o intestino do animal de Avodat Kohavim é uma Mishnah antiga que voltaram atrás. Rabi Yoshua voltou atrás dessa Mishnah e liberou o intestino do animal de Avodat Kohavim. Então, quando Shmuel explicou a Mishnah que o intestino do animal do Oved Kohavim é proibido, era a Mishnah original, que realmente proibiu na época, mas depois isso foi liberado, depois veio uma discussão e liberou o intestino do animal. Então, quando o Shmuel falou depois que o couro do animal é proibido, o couro do animal de nevelá é proibido, mas o intestino é permitido, é Shmuel falando dele próprio depois que a opinião da Mishnah foi derrubada. Então, o Shmuel, quando falou que o intestino do animal é proibido, ele estava explicando uma Mishnah antiga, mas a Mishnah antiga caiu, certo? Mudaram de ideia, voltaram atrás, teve uma discussão que discordou dessa Mishnah, mas a Mishnah não foi embora, a Mishnah fica no lugar. Uma vez que a Mishnah foi escrita, mesmo que tenha discussões depois e tem outras opiniões, não apagam a Mishnah. Então a Mishnah se manteve. Como a Mishnah se manteve, Shmuel continuou explicando ela. Então Shmuel explicou a Mishnah antiga de que o intestino do animal é proibido, mas a na prática é que é permitido. Ramalka Mishmei de Ravada Barahava Malneshe Mechalkim Panea Beshuman Chazir. Ravalka em nome de Ravada Barahava dá outro motivo. Por quê? Porque o queijo de Ovdei Kohavim, eles passam nele, em cima do queijo, gordura de porco, por isso é proibido. Rav Chizda Marnesh Mamedim Otabe Chometz. Rav Chizda fala, não, o problema é que para transformar o queijo o leite em queijo, eles colocam chometz, colocam vinagre, que é vinho, certo? O vinagre é vinho que estragou, então tem vinho misturado, por isso é proibido, dentro do queijo. Rav Nachman Baritza Marnesh Mamedim Otabe Srafa Orla. Rav Nachman fala, não, o problema é que eles pegam muitas vezes um suco da fruta, misturam com queijo, misturam com leite e isso ajuda o leite a virar queijo. E as frutas de Ovdei Kohavim muitas vezes é orlá, certo? É frutas de orlá nos 3 primeiros anos que a fruta é proibida. Por isso, esse queijo que foi produzido da mistura do leite com o suco da fruta, o suco da fruta é proibido, então aqui não pode. Então, vários motivos a gente viu de por que o queijo foi proibido. Pergunta é o seguinte, como quem vai o que foi dito agora, que o suco da fruta é proibido, e ele proíbe o leite também que virou queijo, que aí tá, segue a priori a seguinte opinião, Detnan, Rablezer Omer, Ma'amid, Besaforla, Asur, Bnei Sheupirei, certo? A priori, isso que a gente viu, que o suco da fruta, que sai da fruta, esse líquido que sai da fruta, ele proíbe a fruta que é orlá, a fruta que foi colhida nos 3 primeiros anos, que ela é proibida de ter proveito. Ela transforma o leite em queijo, por isso o queijo é proibido. Segue a primeira opinião de Rablezer, que diz que o suco de orlá, ele é proibido igual orlá, como a fruta em si. Mas Rabi Yoshua, que permite lá, a priori, não proibiria aqui por esse motivo. Fala, meu filho tem mais Rabi Yoshua. Pode ser que não. Mesmo Rabi Yoshua que permitiu o suco da fruta, aqui ele proíbe de comer esse queijo. Por quê? O que Rabi Yoshua liberou o suco de orlá, não é o da fruta. Se você pegar a fruta, espremer, ou tirar um pouco do líquido dela e usar isso para transformar leite em queijo, ou quiser comer isso por si só, Rabi Yoshua concorda que é proibido, certo? Rabi Yoshua concorda que a fruta e o suco da fruta, os dois são proibidos.
O que Rabi Yoshua permitiu com relação ao orlá é a seiva da árvore. Se você faz aqueles cortezinhos na árvore para sair a seiva, que produzem disso borracha, etc., isso Rabi Yoshua fala que embora o orlá seja proibido, a fruta, a árvore da orlá é proibida, isso proíbe somente as frutas, mas não a seiva da árvore. E Rabi Eliezer proíbe isso também. Mas quando pegaram um pouco do suco da própria fruta para produzir queijo, aqui Rabi Yoshua concorda que é proibido. Um minutinho. Desculpa, voltando. Então, tem uma diferença para Rabi Yoshua entre a seiva da árvore e o suco da fruta. O suco da fruta realmente é orlá. Igual orlá é proibida, o suco da fruta também é proibido. Mas a seiva da árvore é permitida. Vai entender, está escrito na Mishnah, mas Rabi Yoshua, shamat befirush, ma'amid besrafa ali ou besrafa ikarim mutar, besrafa pagim asur, vnei sheupirei. Certo? Como a gente vê, isso é escrito explicitamente. Assim Rabi Yoshua disse na Mishnah, eu vi claramente que alguém que transforma o queijo, o leite em queijo, através do straf dos alim, através da seiva das plantas ou da seiva dos icarim, do tronco, é permitido. Isso aqui não tem dentro de orlá. Mas bestrafa pagim, mas é alguém que usa o suco da fruta para produzir queijo, é proibido porque ele é considerado como se fosse leite. Como se fosse a fruta em si, e é proibido. Pergunta a última pergunta, Ben Rav Chizda ben Rav Nachman bar Yitzhak Titzat be'ana. Pergunta olha, de acordo com o motivo de Rav Chizda e Rav Nachman bar Yitzhak, de acordo com esses dois motivos que o problema é orlá, Rav Chizda e Rav Nachman bar Yitzhak, cada um deu um motivo diferente porque o queijo do goi é proibido. Um falou que é porque eles misturam vinagre, que era vinho, e Yain Neser, e o outro falou que o motivo é porque eles usam coisas de orlá, então o queijo deveria ser proibido be'anah. O queijo do Oved Kohavim deve ser proibido be'anah, igual o vinho de Yain Neser, igual a orlá, que é proibido de ter aná dele, não proibido somente de comer. Então, se for assim, por que o queijo do Oved Kohavim é proibido de ter proibido somente de comer e não de ter proveito? Caixa. Realmente fica uma pergunta de acordo com essas opiniões. Então, paramos por aqui. Escolha